Olá, seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai fundo numa das ideias, mais centrais e também mais debatidas de todo o pensamento econômico, a teoria do valor de Karl Marx. A gente vai desvendar juntos como é que essa teoria tenta responder a uma pergunta que, sério, tirava o sono dos economistas clássicos. A pergunta é simples, mas a resposta nem tanto. Se tudo é trocado pelo seu valor justo, de onde afinal de contas vem o lucro? Então, vamos lá, direto ao ponto. Pensa só nessa questão que é fundamental. Se a gente imagina um mercado onde tudo é trocado por um valor equivalente, de onde é que sai o excedente? De onde vem o lucro? Esse era um verdadeiro enigma, sabe? Um quebra-cabeça que os economistas clássicos, como o grande David Ricardo, se mataram para tentar resolver, mas a resposta completa nunca veio. É que, para a economia clássica, o desafio era gigante. Pensa bem, como é que se explica o lucro sem ter que admitir que ele vem, sei lá, de roubo ou de alguma troca injusta? Porque se fosse esse o caso, toda a base do sistema, que se dizia fundada na propriedade privada e na troca justa, simplesmente desmoronaria. Era uma sinuca de bico. A saída que eles encontraram foi tratar o lucro como uma espécie de sobra, sabe? Aquilo que fica no final do processo. Só que a pergunta continuava no ar. Se tudo é vendido pelo seu valor real, como é que pode sobrar alguma coisa? Não fecha a conta, né? Parecia um beco sem saída. Se as trocas são justas, o lucro só podia ser mágica. Uma mágica impossível. Pois é, e é exatamente aqui que Karl Marx entra em cena com uma solução assim totalmente inovadora. Ele disse, olha, a chave para desvendar esse mistério todo do lucro não está na troca das mercadorias em si, não. A chave está em uma mercadoria muito, mas muito especial. E essa tal mercadoria especial é a força de trabalho. O que é isso? Bom, é a capacidade que uma pessoa tem de trabalhar. E o pulo do gato, o ponto crucial, é que essa mercadoria tem uma propriedade única, quase mágica. Ela consegue criar mais valor do que o valor que ela mesma custa para ser mantida. Esse valor extra, esse a mais, é exatamente o que Marx batizou de mais-valia. Então anota aí, porque este é o ponto-chave. Para o Marx, o lucro não aparece na hora da venda, naquela negociação esperta de comprar barato e vender caro. Não, o lucro nasce lá dentro, na esfera da produção. Ele é gerado no processo de produção a partir do tempo de trabalho que não foi pago ao trabalhador. Agora, a coisa fica ainda mais interessante. Porque essa teoria do Marx, ela não é um bloco de pedra. Existem basicamente duas grandes correntes de interpretação. E, olha, essa divisão muda completamente o jogo. Porque a gente deixa de perguntar só de onde vem o lucro e passa a perguntar algo mais profundo. O que, afinal, é o valor dentro do capitalismo? Vamos dar uma olhada nessas duas visões. Ok. De um lado, a gente tem a visão do trabalho incorporado. Para essa galera, o valor é tipo uma substância, sabe? Uma quantidade de trabalho que está ali dentro do produto. O foco aqui é quantitativo, é medir a exploração. Nessa leitura, Marx basicamente pegou a teoria do Ricardo e corrigiu, completou. Do outro lado, tem a abordagem da forma do valor. E aqui a conversa é outra. O valor não é uma coisa, uma substância. É uma relação social, que só se manifesta de verdade lá no mercado. A pergunta-chave muda. Não é mais quanto valor, mas sim por que o trabalho assume essa forma específica de valor. E nessa visão, Marx não está corrigindo o Ricardo. Ele está criticando radicalmente toda a economia clássica. Bora mergulhar um pouco mais nessa segunda abordagem, a da forma do valor, porque ela nos leva para uma pergunta assim muito mais fundamental sobre a própria natureza do capitalismo. Pensa só na contradição central que existe aqui. No capitalismo, o trabalho é feito de forma privada, cada um na sua empresa, no seu canto, só que ao mesmo tempo, todo esse trabalho precisa funcionar como parte de uma imensa divisão social do trabalho. Então fica a questão. Como é que o meu esforço, que é privado, isolado, se transforma em algo que é socialmente útil, algo reconhecido por todo mundo? Então, qual é a jornada para essa validação social? Bom, primeiro, o trabalho é feito lá de forma privada para produzir uma mercadoria. Depois essa mercadoria vai para o mercado. Aí vem o momento da verdade, a venda. Se a venda acontece, a mercadoria vira dinheiro. E é nesse exato momento que aquele trabalho privado, que estava isolado, ganha o seu selo de aprovação. Ele é finalmente socialmente validado. O valor e o dinheiro, então, são essa ponte, entende? Eles que conectam o trabalho privado com o trabalho social total. E olha, o próprio Marx deixou isso bem claro. Tem uma citação dele que é perfeita para ilustrar esse ponto. Ele dizia que uma das maiores falhas da economia política clássica foi nunca ter conseguido entender a forma do valor, aquilo que faz com que ele se torne um valor de troca.
Ou seja, os clássicos ficavam obcecados com a quantidade de valor, mas ignoravam a pergunta mais importante: por que o valor assume essa forma social específica? E para Marx, era aí que estava o segredo do sistema. Ok? E, para a gente ir fechando essa análise, se o valor é todo esse processo social, dinâmico, isso gera um baita desafio na prática, né? É que medir o valor com precisão é uma tarefa quase impossível. Por quê? Bom, primeiro, porque a validação só acontece depois do fato, lá na venda. Segundo, porque os valores não são números fixos, são médias, que ficam flutuando o tempo todo. E os preços, por sua vez, ficam dançando em volta dessas médias sem nunca cravar o valor exato. O mercado, no fim das contas, age por um processo de tentativa e erro, um tateamento social, como o próprio Marx chamou. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão do próprio Marx, tirada dos Grundrisse. Ele diz que o capital é, em si, uma contradição em processo, porque de um lado ele luta para reduzir o tempo de trabalho ao mínimo possível, com mais tecnologia, mais produtividade, mas do outro lado ele coloca esse mesmo tempo de trabalho como a única medida e a única fonte de toda a riqueza. É uma tensão constante, uma contradição que, segundo ele, define a própria dinâmica do capital. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar,